Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o podcast oficial da Câmara de Macaé. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, todas elas sempre no @Câmara de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, como você já sabe, mais uma vez apresentando o CâmaraCast, hoje sem a companhia da minha querida Cindy Brito, mas ela está de volta no próximo programa, com certeza. Por isso, vocês vão ficar comigo hoje, mas não estou sozinho, porque a companhia hoje vale muito a pena, uma pessoa muito especial que eu conheço há muito tempo, e hoje me deu o prazer de ter aqui, com toda a vida corrida e agitada que tem, César Reis, agora na função de secretário municipal de Ordem Pública de Macaé. César, bem-vindo ao CâmaraCast, obrigado pela presença, e eu vou te fazer essa pergunta, acho que você nem esperava. Quem é o César Reis? Bruno, em primeiro lugar, aí, te agradecer pelo convite. Prazer me nosso. Sinto muito honrado. Isso, é a gente que se sente. E dizer para você o seguinte: uma das coisas mais difíceis que tem é a gente dizer quem somos nós, né? Certeza. Que a gente normalmente, 99,% das vezes, a gente vai omitir o que a gente não é de bom. Eu não sou diferente de ninguém. Sim. Entendeu? Eu vou procurar dizer para você quem sou eu de uma maneira mais simples possível. Só que aí você anunciou, né, o César Reis. O César Reis não é o secretário. O secretário é o César Souza de Oliveira. O César Reis é compositor. Nós temos essa curiosidade para acertar. Né? O César Souza de Oliveira é natural do Rio de Janeiro. Uhum. O César Reis é natural de Macaé porque ele nasceu em Macaé numa roda de amigos de bloco de carnaval e decidiu compor uma música para o bloco. E daí do bloco comecei a compor para algumas escolas de samba de Macaé e fui parar no Salgueiro. Caramba, que história, hein, César? Hoje eu sou da aula de compositores do Salgueiro. Uhum. E aí o César Reis é o sambista. Então vamos explicar isso direito, porque é uma história muito bacana. E esse nome não foi escolhido de maneira aleatória. Uhum. É um nome, uma assinatura artística das composições que eu faço para homenagear o pai que me criou, que eu fui filho de criação, entendeu? Uhum. E por uma família maravilhosa. E aí, o nome do meu pai que me criou, que não está na minha certidão, eu decidi homenagear ele naquilo que eu componho. Utilizando o sobrenome dele. Isso. Uma homenagem belíssima. E o César Souza de Oliveira, que é o atual secretário de Ordem Pública, ele é natural do Rio. Tenho uma formação prática, técnica, de 30 anos como policial civil do Estado do Rio, dos quais 15 anos na Corregedoria da Polícia Civil. Estive há 11 anos, estive 11 anos na Câmara de Vereadores como chefe de gabinete do vereador Amaro Luiz, a quem eu agradeço muito a oportunidade que me deu para participar da política de Macaé, que até então eu não participava. Depois fui assessor do vereador Gelinho. Uhum. Depois voltei para ser assessor do vereador Amaro, mas aí já indicado pelo presidente da Câmara, o vereador Cezinha, a quem eu agradeço também uma oportunidade de crescimento dentro desse contexto, e fui coordenador de segurança. E atualmente atuando como secretário de Ordem Pública. Isso, César Souza. César Souza. Sou graduado, licenciado em filosofia, sou amante da filosofia, sou budista,
Então, esse é o César que é comum aos dois. Sim. Tanto o César Reis como o César Souza de Oliveira. Tem como premissa de vida colher o máximo número de pessoas com quem eu possa me relacionar bem e tratar sempre aquele que está perto de mim, seja quem for, de maneira educada, cortês, procurando entender a dificuldade de todo mundo e sempre disposto a ajudar. Esse é a pessoa que eu descrevo. Agora, os meus defeitos, eles aparecem às vezes num momento de tensão, né, de coisa que ninguém é perfeito. Mas é por isso que a gente tem amigos. E às vezes eu sou até um pouco grosseiro, principalmente quando eu estou no trabalho, e não é uma grosseria para ofender ninguém, mas é assim, na forma de cobrar que o que tem que ser feito de maneira correta, vai ter que ser feito de maneira correta. Quando alguém tenta burlar algum caminho, eu sou até um pouco grosseiro e não consigo, às vezes, manter essa delicadeza que normalmente me é peculiar para poder lidar com a coisa. E, às vezes eu me perco um pouco e a pessoa até se assusta às vezes. Mas acho que essa vai na tua fase de corregedor. Quando pode você vê as coisas saírem um pouco do caminho. Pode ser. Mas essa é uma responsabilidade do servidor público, você não acha, César? O servidor público ele tem uma responsabilidade muito grande, seja qual for o nível que ele atua. Ele pode estar ali nos níveis básicos, como também nas altas direções de empresas e de secretarias. Sim. Você se identifica muito com o serviço público, pelo que eu pude perceber na sua história de vida, não é isso? Porque, assim, servir também é uma das premissas de vida minha. Seja como servidor público, seja antes de eu ser servidor público, eu trabalhei em área de bancária, fui chefe de departamento pessoal de uma empresa de um escritório de contabilidade e sempre tive como meta na minha vida servir. Se a gente está num lugar que a gente é contratado, aceita as condições do contrato para servir, a gente tem que servir a quem nos contratou e principalmente a clientela para quem a gente é contratado para atender e com o máximo do que a gente pode. E aí, parafraseando o filósofo Cortella, que em suas palestras diz: fazer o melhor que posso com as condições que tenho, até que eu tenha condições de fazer melhor, mas sempre fazendo o melhor que eu posso. Então eu acho que isso deve ser o espírito de todo servidor público. Porque Perfeito. As pessoas que procuram serviço público, elas não estão a passeio, elas estão precisando de ajuda. E a gente, como servidor público, a gente tem a obrigação legal, institucional de atender. E aí tem que ir além dessa obrigação. A gente tem que ir imaginando que eu estou atendendo aquela pessoa aqui, pode ter um parente meu em outra repartição pública sendo atendido por outro colega meu e que eu desejo que ele atenda a outra pessoa com a mesma delicadeza e dedicação que eu estou atendendo aquela ali. Eu acho que o servidor tem que pensar nisso sempre. Se você está atendendo alguém, poderia ser um parente seu sendo atendido por um servidor. Então faça por ela o que você faria por um irmão, pela mãe, pelo pai, por um amigo próximo. E como você sabe, os amigos também sabem que acompanham a gente, eu também sou servidor público. Sim. E uma dos cursos que eu fiz, deve ter mais ou menos uns 6 meses, 7 meses, foi recente. Uma frase me impactou muito. Eu até queria que você desenvolvesse mais dentro desse assunto que a gente está tratando aqui, de servir as pessoas. De dizer respeito à ouvidoria, exclusivamente. De que a ouvidoria, e não só a ouvidoria, todo serviço público, a gente tem a missão de ser a última porta que a pessoa vai bater. E foi uma frase que me marcou muito. Quando alguém nos procura, a gente tem que se esforçar para que a gente seja a última porta que ela procurou. Para que ela dali ela saia com a solução, que ela saia com a sua questão resolvida. A sua filosofia também caminha um pouco por aí? Em se tratando de ouvidoria, o Bruno, assim, a pessoa que procura ouvidoria, ela ainda tem esperança de conseguir resolver o problema que ela está tentando e não consegue. Uhum. Quando a ouvidoria não funciona da maneira minimamente
atenciosa para com essa pessoa e que não procura os canais de resolução para auxiliar essa pessoa, o que a pessoa que está lá faz é acabar com a esperança dessa pessoa. A pessoa passa a enxergar a vida como uma coisa que não tem jeito. Ninguém me ouve. Esse aqui é o último órgão que eu poderia procurar para pedir socorro e me negou socorro. Você coloca a pessoa que tem uma negativa por parte do poder público de atender a aquilo que ela está precisando, e ela não encontra apoio em lugar nenhum, e na última instância também não, a pessoa praticamente ela fica sem autoestima, ela fica sem esperança, e ela passa a não dar crédito a mais nada de que é certo. E aí, para essa pessoa começar também a agir de forma que não é recomendada, é um pulo. Você estimula a pessoa a não respeitar a lei, a não respeitar direito de ninguém, porque na medida que o dela não é respeitado, ela passa a não respeitar o de ninguém. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade como gestor público, como servidor público, seja do mais alto grau ou menor, porque eu também, um exemplo também das minhas leituras e de palestras que a gente assiste, os homens mais inteligentes sempre dizem que em qualquer empresa ou em qualquer setor público, a questão de cargo é uma questão de hierarquia, mas ela é só uma coisa que tem que estar formalizado para ter alguém que coordena e alguém que executa, mas não há diferença de importância do presidente para o faxineiro, porque se qualquer um dos dois deixar de frequentar o trabalho, a harmonia do local vai perder a substância e o trabalho não vai fluir. Eu tenho um exemplo que eu sempre cito. Houve um período de crise no Brasil, principalmente na nossa região, que é muito dependente da rede de petróleo, né, da rede offshore. Sim. E naquele momento de crise, pelos anos de 2015, os municípios tiveram dificuldade de liquidar obrigações que tinham, e houve uma greve da empresa que colhia lixo em Cabo Frio. E aí, quando eu ia passear em Búzios, eu passava pela estrada e as montanhas de lixo eram impressionantes. Então, parece que aqueles trabalhadores humildes não significam muito, não. O trabalho deles é um trabalho que não tem muito significado para a gente, porque não gera nenhum tipo de riqueza, mas na hora que eles param, meu amigo, a gente sente como faz diferença. Como a estrutura precisa funcionar toda justa, como você falou, harmônica. Não existe. Assim, eu considero... Hoje eu estou lá como secretário, mas eu me sinto muito, isso não é retórica, eu me sinto muito igual a todo mundo que está lá. Para piorar assim, a situação. Com responsabilidade de dar àquelas pessoas que estão lá estrutura para trabalhar e dignidade para trabalhar. E é nisso desafio, que a gente vai caminhar, que também numa conversa com o prefeito, é o que ele espera, é que a estrutura de segurança pública da cidade evolua tecnologicamente, evolua de estrutura, evolua de tudo, e que se mantenha sempre o cuidado de ter uma relação de dignidade com todas as pessoas que trabalham nessa área, inclusive frisando várias vezes: não admito assédio moral dentro do serviço público em Macaé. Isso é muito importante, César, porque é um assunto que a gente está sempre vendo acontecer em casos difíceis, até cruéis, em várias redes de relacionamento, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto na sociedade. Eu queria te fazer exatamente essa pergunta, um pouquinho nesse caminho. Como é que você enxerga a segurança pública, a visão do César, hoje secretário de Ordem Pública? Qual a sua maneira de encarar esse serviço que é prestado à sociedade? Qual a sua visão realmente da ordem pública em Macaé? Pelas últimas notícias que a gente tem, os últimos dados de análise, em se tratando do momento agora, o momento é um momento de muito equilíbrio na sociedade macaense. Os índices de criminalidade caíram muito, baixaram muito, fruto de uma parceria entre os órgãos estaduais de segurança e o prefeito Elbert Rezende, que proporcionou os convênios
com o PROES, que tem os policiais militares de folga prestando serviço para a população de Macaé, com o Segurança Presente também, que também nos horários de folga estão. Então ele conseguiu, com essa medida, aumentar o efetivo de policiamento em Macaé, com a ajuda da Guarda Municipal também nas ruas colaborando com isso. A gente acabou conseguindo uma cidade assim, que eu considero hoje com um nível de paz, com um nível de violência muito baixo e com uma sensação de tranquilidade para todo mundo trafegar, que há muito tempo não se via. Só que eu enxergo assim, isso é legal, funciona durante um tempo, vai funcionar durante um bom tempo, mas eu enxergo que o prefeito também vai investir naqueles segmentos onde a gente vai proporcionar para a sociedade macaense oportunidades e horizontes de que desestimulem os jovens, desestimulem as crianças de hoje no futuro a se transgredirem por outras vias criminosas, dando estrutura, educação, dando lazer, dando educação, dando saúde, porque na verdade a segurança pública, quando lida com uma cidade violenta, as polícias elas estão atuando contra o efeito de uma causa que não foi cuidada lá atrás. A polícia ela atua para poder, entre aspas assim, fazer uma limpeza daquilo que foi maltratado lá atrás. Então todo o caminho que eu enxergo no governo de Macaé, no governo Elbert Rezende, é de que ele tem uma preocupação que a gente vamos chamar de holística. Sim. Com tudo que tem a ver com isso. Está investindo para que haja uma melhoria na qualidade de vida da população, está investindo para que haja melhoria na educação, está investindo para que haja melhoria na saúde. Os resultados eles vão aparecer mais. Ele pegou a cidade na situação que todo mundo sabe, avançou muito, tem muito para avançar, ele sempre fala isso, ele nunca foge a falar isso. E aí eu acho que a segurança pública, ela no final é a construção de todas as ferramentas que o município tem, porque eu acho assim, o maior responsável realmente é o município, porque a escola, assim, o ensino fundamental é no município, né? A saúde é o município. Então, as grandes ferramentas de ascensão social e de melhoria na qualidade de vida é o município que proporciona. Dentro do que você está falando, inclusive, a geração de empregos ela é muito importante. A geração de empregos em Macaé bateu recordes e recordes e recordes. Agora, fugindo um pouco da segurança, aí você vai... A minha visão sobre segurança pública. Hoje a prefeitura abrir a quantidade de cursos que tem de capacitação profissionalizante e do TRIUT agora, que deu acho que 900 cursos ou 1.000 cursos. Acho que foi quase 1.000. Para poder que aqueles trabalhadores tenham condição de poder ter oportunidade de arrumar um trabalho embarcado para melhorar essa condição de vida, também faz parte da construção da cidade segura. E assim, segurança pública para mim é o conjunto de providências que o município principalmente toma para que tenha uma população em que o máximo número de cidadãos tenham oportunidade, horizonte na vida, para que não precisar descambar para um lado aonde a gente tenta até justificar às vezes o crime, né? O cara foi excluído, isso é exclusão, é isso, é aquilo. Até certo ponto hoje na sociedade em que há realmente exclusão, até vou me estender um pouco mais na resposta. Eu estou adorando a resposta. Porque a gente não pode cair naquela ideia de falar sobre meritocracia. Porque aí eu vou sempre falar na filosofia, né? Porque a vocação, o filósofo Clóvis de Barros, ele num determinado podcast, ele questiona, porque o interlocutor pergunta a ele sobre meritocracia. Ele falou: meritocracia, num país onde
uma parte da população tem todas as condições estruturais, porque tem condição, são pessoas ricas que têm posses e colocam os filhos nas melhores escolas, e em contrapartida a maioria da população não tem as mesmas condições de se preparar, como que vai ter a meritocracia na sociedade dessa, onde na hora de disputar uma vaga na universidade pública, que dita as melhores, quem vai ganhar a vaga é quem teve as melhores condições de ensino até o ensino médio. E quem não teve, dificilmente só os gênios que estudam na escola pública, que tem, é que vão conseguir aquela vaga lá. Mas eles são a exceção, né? Então a gente fala de meritocracia num país igual ao nosso, é complicado. Isso tudo é que gera a instabilidade social e no final gera os bolsões de violência e de miséria que resultam num local onde a segurança pública vai estar sempre comprometida. Eu vou entrar um pouco mais nesse assunto porque eu gostei muito da sua resposta. É muito difícil a gente assistir hoje em dia um especialista em segurança pública, um homem formado na segurança pública, como é o senhor, que foi policial civil, foi corregedor, foi diretor de segurança da Câmara Municipal, hoje está secretário de Ordem Pública, falar nessa diversidade que é o conceito de segurança pública. Porque muita gente fala que é colocar polícia na rua e armada da maneira mais forte possível. É importante? Talvez, em alguns momentos, mas não é, segurança pública não é só isso. E ouvir isso de você, César, é muito animador, porque a gente percebe que a gente está evoluindo como sociedade. A sociedade precisa ser atendida em todos os seus aspectos. Aí eu venho nesta pergunta. Você, observando Macaé, com essa sua experiência de vida imensa, como é que você enxerga os próximos anos da Secretaria de Ordem Pública de Macaé? Qual o seu... Eu sei que o planejamento ele depende de muita coisa, mas qual o seu desejo para os próximos 4 anos de administração? O meu desejo é tornar a Guarda Municipal de Macaé, que eu vejo como missão da minha secretaria, que é uma gestão, a minha missão como secretário de Ordem Pública é de gestão, de poder estruturar a Guarda Municipal, os órgãos de segurança, para que sejam os melhores possíveis. Então a minha esperança é que eu possa desenvolver a parte tecnológica da segurança pública com ferramentas tecnológicas que dispensem em muitos lugares a presença de um guarda, porque tem muito local às vezes que exige a permanência de um guarda que a tecnologia poderia substituir. Por exemplo, a gente tem locais próprios da prefeitura em que é necessária a presença de um guarda durante a noite para tomar conta, porque os casos aí não são raros de arrombamento, vandalismo e furto. E se eu conseguir levar tecnologia para a guarda, para implantar, para tomar conta dessa situação, eu não preciso de um guarda lá, eu preciso só ou do sistema de alarme, do sistema de vigilância, que a gente pode, a custo muito menor do que de um guarda, poder resolver. Eu tenho sistemas já convênios já feitos com o governo federal a respeito de modernização da guarda, em que eu tenho esperança e eu acho que não vou encontrar nenhum obstáculo. O prefeito quer, todo mundo quer, e eu quero ter competência, eu quero conseguir fazer com que essas ferramentas consigam realmente ser implantadas na guarda. Eu tenho questões também de legalidade, de empoderamento da guarda em situações de atuação em que a gente não tem muitas ferramentas para atuar na solução do problema. A gente passa a ser, às vezes, um órgão de aconselhamento, de tentar reduzir, mitigar, né, aquele problema ali. Mediação também. De mediação, e a gente precisa avançar. Existem municípios que já estão bem avançados, evoluídos na parte de legislação de empoderamento das guardas. Esses municípios estão no nosso radar, fazer visitas e conhecer como que está, para a gente poder, através do conhecimento que trouxer de lá, tentar aprimorar aqui.
eu gostaria também de conseguir, que é uma demanda do prefeito, de construir um quartel para a Guarda Municipal. Eu quero também ver o guarda valorizado. Eu quero também treinar, fazer treinamentos dos guardas. Eu quero que a Guarda Municipal de Macaé se torne uma referência de qualidade e de atendimento para a população, equiparada às melhores guardas do Brasil. Não quero ser aqui tão ambicioso dizer que quero que a Guarda de Macaé seja a melhor do Brasil ou a melhor do Rio de Janeiro. Não tem problema nenhum. Mas eu quero que ela esteja equiparada às melhores. Boa. Se por acaso a gente conseguir voar tão alto e se tornar melhor para Macaé. Eu tenho certeza que condições tem. E é muito bom, César, ver um gestor de ordem pública falar em valorização de pessoal, falar em tecnologia, falar em parcerias, em busca de treinamento, né? Porque a gente encontra muita resistência ao profissional da segurança pública. Por exemplo, quando tem alguma coisa que acontece nas redes sociais, se fala muito que o policial ou o agente da Guarda Municipal não estava presente, como se fosse possível estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. Dessa sua experiência de vida e até a sua formação, que você falou de filosofia, ela influencia na sua gestão, a sua formação filosófica, a sua formação espiritual, que você falou que era budista? Tudo isso funciona dentro também, quando você vai tomar as decisões como gestor? A minha formação espiritual como budista me ensina a nos momentos de crise e de dificuldades, conseguir manter o equilíbrio, uma harmonia mental para não meter os pés pelas mãos e, às vezes, cometer um ato indesejado. A formação filosófica, ela anda no passo da história. E aí, ao mesmo tempo que você estuda sobre filosofia, você vai lidando com o tempo, com os momentos da história em que você, através dessa experiência, da observação da história, você acaba tendo como referência coisas que podem dar certo, que deram certo, coisas que não deram certo. E eu não falo de uma história muito distante. Muita coisa vem da história distante, mas muita coisa que está acontecendo agora, né? E agora nós estamos vivendo tempos muito difíceis, que um outro filósofo fala da liquidez, né? O mundo líquido, tudo nada dura muito tempo, tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido. O que você pensa numa coisa hoje, daqui a pouco aquilo que você pensa você não está pensando mais. O teu projeto no meio do... Por isso que o próprio Bauman ele fala assim, os projetos pessoais não podem ser de prazo longo, porque está arriscado chegar no meio do projeto, você rasgar o papel, jogar fora e começar outro. Isso é a ideia que ele tem sobre essa coisa. E aí, a influência que tem, isso me dá, assim, eu acho que mais tranquilidade e equilíbrio para estar pensando a segurança pública como uma coisa muito maior do que ter polícia na rua. E aí é o que você falou. Porque eu costumo dizer que cuidar da segurança pública é uma coisa e cuidar o combate à violência é outra coisa. Combate à violência é coisa da polícia, dos órgãos de segurança. Cuidar da segurança pública é coisa do gestor, que é o prefeito, que é o governador, que é o presidente da República. Cuidar da segurança pública, como voltando o que a gente já falou aqui hoje, é cuidar do ser humano desde o dia que ele nasce até o dia que ele se torna homem. Que ele se torna um cara de maior idade que já começa a ter condições de viver e de pensar e de agir da forma como ele tem liberdade para fazer. E esse cuidado é responsabilidade dos gestores e da sociedade, e não da polícia. Voltando, a polícia vai atuar onde a sociedade e os gestores lá atrás não atuaram. Se você não cuidar da pessoa humana, da hora que ele nasce, dando a ele uma condição de vida boa, com saúde, para chegar na idade da escola, entrar na escola que vai formar ele um cidadão
com o conhecimento necessário para ele ir avançando e se tornar um engenheiro, um advogado, um profissional qualquer, e que não precise estar pensando em que a vida dele não tem saída. Isso é segurança pública. É cuidar das ruas iluminado, e vamos iluminar as ruas para evitar espaços onde se pode cometer crime e ninguém vê. É cuidar da situação até da pavimentação da rua, que faz parte da segurança pública também. Evitar que veículos, por conta das condições de rua, se desgovernem e atropelem alguém. E aí vai. Falar de segurança pública, construção de um município seguro, é de uma profundidade assim que haja tempo para a gente chegar e começar a construir. Mas eu enxergo, e isso aqui não é retórica de ficar falando toda hora do prefeito, não, porque eu enxergo no prefeito Elbert a vontade de tornar Macaé uma cidade excelente para a gente viver. E isso está bem claro. Eu cheguei em Macaé em 1993 e desde então eu nunca vi um prefeito. Tinha lá um legado de Silvio Lopes, estava no meio, que foi para mim um excelente prefeito. Desde então, não estou fazendo crítica a prefeito anterior ou outro, mas assim, eu nunca vi um prefeito tão determinado e trabalhar tanto para uma cidade igual o nosso prefeito atual. Nós somos felizes por ter um cara igual a ele fazendo as coisas que ele está fazendo. Muito boa explicação. Gostei muito quando você fala desse conceito amplo de segurança pública, de gestão de pessoas. Isso realmente é um diferencial. A gente está pouco acostumado a ver esse tipo de discurso hoje em dia. Realmente é muito interessante, a gente vai aprendendo muito. E você falou que o voo chega em Macaé em 93. Macaé não tem 10 anos, estava com índices muito ruins de segurança pública, era a quarta ou quinta cidade mais violenta do país em homicídio de pessoas jovens de 18 a 23 anos. Nesse período que você vem passando em Macaé, você observou quais fatos que foram importantes para a reversão desse quadro? O que você considera, não de forma tão ampla, mas na sua visão, quais foram os principais atos que transformaram Macaé da quinta cidade mais violenta para jovens no país para hoje em um clima de paz, em que os índices vão cada vez mais sendo reduzidos na segurança pública? Você teria um fato ou observação sobre essa mudança, sobre essa melhora? Eu acho que, voltando, é a vontade política que a gente enxergou e enxerga no prefeito Elbert. E, assim, tecnicamente falando, em números, não seria possível a gente estar hoje gozando da sensação de paz que a gente tem se não fosse esses 2 convênios que foram firmados com o governo do Estado. O aumento do policiamento na rua, em locais onde a mancha criminal estava em maior incidência, só foi possível por conta desses convênios. Então, para não complicar muito, para não falar demais, eu vou atribuir a esses 2 momentos de convênio com o governo do Estado o que mais impactou nos números. Agora, também houve a situação da criação de emprego. Sim. Macaé, depois do Covid, resgatou muito emprego. A gente conseguiu gerar muito emprego. Essa parte da Secretaria de Qualificação Profissional, que foi tocada pelo atual vereador Denis Madureira, também ofereceu bastante oportunidade para os jovens. Isso com certeza impacta diretamente nesses resultados, porque são jovens que poderiam estar pensando ou com a cabeça sem saber para onde ir, para o lugar errado, e ele deu esse horizonte para as pessoas. Essa secretaria atuou muito bem. E também as próprias condições urbanas que foram melhoradas também gera um ambiente propício à melhor segurança. Então, assim, é um conjunto de coisas que eu intitulo assim, que são importantes.
César, você explicou muito bem, né? Assim, a gente começa a entender mais um pouco da história da cidade pela visão de um agente de segurança público, mas assim, já disseram para mim que eu tenho 5 minutos de programa a mais. E você falou que quando a gente chegou, que, nossa, o que eu vou falar durante 40 minutos? É muito tempo. Ainda tem história para a gente contar aqui, para a gente falar. Muita história. Mas eu quero só... Porque você volta aqui, eu acho que daqui a alguns meses vamos precisar ter você aqui de volta para continuar contando para gente. Eu volto sempre que você me chamar. Então vou chamar com certeza. Porque você é um amigo antigo. A gente nem tinha, assim, uma relação de amizade mais próxima como a gente tem agora, até porque a gente praticamente agora você tá trabalhando junto. Trabalhamos junto na mesma secretaria. Mas sempre foi uma amizade distante, mas sempre muito respeitosa e muito carinhosa. De admiração também. E muito carinhosa. Até te peço desculpa, porque você fez uma aposta em 2016, quando eu fui candidato. Você fez uma aposta em mim e falou: esse cara é bom, ele tem tudo para... Eu te decepcionei. Eu queria muito ter ganho aquela aposta. Não ganhei por muito pouco. Embora tenha tido uma votação expressiva de 935 votos. Que era muito boa. Eu te deixei em falta nesse negócio, mas eu fiquei muito honrado sobre as análises que você fazia sobre cada candidato. Fiquei muito honrado com as observações que você fez, me colocando como uma figura que seria um ganho grande para a sociedade se eu fosse eleito. E seria, né? É uma das coisas que eu me arrependo de não ter acertado, porque ali naquela época, a gente está falando sobre quando você concorreu a vereador, estava tudo funcionando muito bem, um bom partido, uma boa nominato, uma boa história, mas coisas da política, né? Coisas da política e também vou dizer assim, Deus sabe o que faz. Sabe, verdade. Eu, embora tenha perdido a eleição, eu tive a oportunidade de continuar servindo a sociedade dentro da política, através do mandato do vereador Gelinho, que me abraçou e me trouxe por perto dele, alguém que eu tenho muita gratidão também. Eu tenho muita gratidão ao Gelinho, porque me manteve nesse círculo e depois continuei e continuo até hoje, né? Continuo até hoje. Agradeço muito a Deus, porque eu perdi a eleição, mas eu consegui me manter no que hoje é o que eu mais amo na vida, que é dentro da política. Mais do que o samba? Para fazer, eu acho que mais do que o samba. Mais do que o samba? Porque eu sou lá de trás, né? Meu primeiro voto foi em 1982. Eu tenho 62 anos, muita gente não acredita. Não parece. Então realmente. eu era assim, eu migrei de Brizola, que é uma esquerda, Brizola e Darcy Ribeiro, para uma centro-direita ultimamente, mas assim, sempre a minha política. Aprendi a amar política com Brizola e Darcy Ribeiro. São figuras que eu não me arrependo do esforço que eu fiz para ajudar, porque a promessa de Brizola era salvar o Brasil através da educação. Vou mais um minutinho. Não, temos aqui todo o tempo que você precisar. Da educação. Tranquilo. E uma promessa de campanha. E de todos os governadores que eu votei hoje, ele foi o único que cumpriu a promessa. Porque ele deixou mais de 300 CIEPs plantados aí pelo estado do Rio de Janeiro. Então, se tem alguém que prometeu educação para o povo e colocou escola para dar, foi Brizola. De lá para cá, a gente não vê muita coisa. Se você tivesse a oportunidade, César, não sei agora, mais na frente, 1 ano, 2 anos, 10, a gente não sabe o que o destino prepara para a gente. Você daria seguimento a um projeto como esse do CIEP? Eu acho que eu daria, e qualquer gestor tem um sonho. Não sei se qualquer gestor não. Não, bom gestor, vai. O gestor que pensa em segurança pública, o gestor que pensa numa sociedade avançada, uma sociedade próspera, um país desenvolvido, tem que entender e entende, tem o sonho de ter um projeto igual o Brizola tinha. De instalar em escolas em tempo integral, que durante o funcionamento tirava crianças de rua e botava para morar no CIEP, porque lá no último andar tinha alojamento para crianças de rua que eram filhos adotivos de policial militar que morava com a família e de bombeiro que morava com a família. Isso é história que eu vivenciei. Tinha CIEP do lado da minha casa, na rua do lado, e eu brincava com esses jovens, que eu era jovem também. Eu brincava com esses jovens. Então não tinha nada melhor do que fazer. Se eu pudesse ser
Um dia, não sonho com isso, não projeto isso, mas se eu pudesse ser um gestor do município, eu investiria em um modelo de educação igual ao do CIEP. Um modelo de educação igual ao CIEP. E estamos caminhando para isso. Segundo, a gente vai percebendo. Já existe projeto, salvo engano, da educação começar a implantar escolas em tempo integral, aos poucos, né? Já temos as creches, as escolas de criancinhas na idade pré-escolar, que muitas já funcionam em tempo integral. Então, eu confio muito no governo. Mas eu percebo também, César, que você também tem um desejo correndo paralelo ali à segurança pública nessa área de educação. Você tem sonhos ali, você tem ideais ali também, não tem? Eu tenho, porque o meu sonho em relação à educação é o ideal do CIEP. É o ideal do CIEP. Porque aquilo assim, eu vivi isso, ninguém me contou. Eu vivi isso. Eu vivi dentro de CIEP, não estudando, mas participando no final de semana de atividade esportiva que tinha, com a comunidade e com os alunos que eram internos lá, adotados. E eu vivi isso, e a gente viu. Eu sou aluno de escola pública. Fui formado em escola pública. Uma escola pública de qualidade. Foi na época da ditadura e tal, mas era escola pública de qualidade. Não existia quase colégio particular. A escola pública da minha época estudava o filho do empresário, o filho do empregado do empresário, o filho do... Todo mundo era junto, não existia. Hoje a sociedade está fragmentada em escola para pobre e escola para rico. Isso não é um discurso revolucionário ideológico, é a realidade que a gente está tendo hoje. Escola para pobre, escola para rico. Se a escola para pobre tivesse dando para o filho do pobre as mesmas condições de disputar a vaga na universidade com o filho do rico, tá tudo bem. Escola para pobre, escola para rico. Mas não é assim, a gente sabe que não é. E isso impacta diretamente nas condições de segurança pública de qualquer cidade. Maravilha. A gente está aqui no finalzinho, César. Vou pedir para você fazer. Até que já passamos, né? Não, passamos não, porque tem muita história para te perguntar ainda. A Larissa tá já ali, levantou a mão ali para mim, dizendo que está acabando, mas a gente deixa a Larissa ali quieta um pouquinho, não tem problema não. E a gente ficaria pelo menos uma hora falando aqui dessas vertentes que o César tem e que o César Reis também tem, mas eu vou te trazer aqui de volta para falar também mais do César Reis. Tá bom. Beleza? Estamos combinados. César, obrigado. Antes da sua mensagem final aí para a galera, muito sucesso na sua nova missão, que é trabalhar pela gente. O servidor de segurança pública, ele é cliente do próprio serviço. Então você trabalha por mim, trabalha por você e trabalha por todos que estão aqui assistindo. Muito sucesso nessa nova missão. Que os planos para o futuro se realizem, porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu admiro já há muito tempo. Torço pelo seu sucesso. Tá bom, César? Muito obrigado aqui por participar do Câmara Cast. César Reis, secretário de Ordem Pública de Macaé. Para a gente fechar uma mensagem, uma palavrinha final, César, por favor. Olha, a primeira coisa é agradecer a você mais uma vez. E eu Larissa, né? Larissa também. Pelo empenho aí. E segundo, eu vou mandar uma mensagem para aqueles que estão hoje, fazem parte do meu ambiente de trabalho, que são os guardas municipais e outras pessoas que trabalham com a gente. Eu desejo muito, eu vou fazer todo o esforço para que todos nós, ao final do meu período, olhemos para a Guarda Municipal, olhemos para a Secretaria de Ordem Pública e possamos enxergar uma coisa muito melhor do que a gente tem hoje. Não está em estado de calamidade. Sim. Mas precisa evoluir. Precisa, e principalmente assim, meu compromisso é entregar tecnologia, entregar os equipamentos individuais do guarda. O guarda tem que ter o equipamento individual que o protege e protege a população no dia a dia. Isso aqui é entregar dignidade, melhoria nas condições de trabalho, valorização do guarda. A gente vai lutar para isso. A gente tá assim, tem como pauta poder aprovar o Estatuto do Guarda, poder fazer as outras legislações em que tornem o servidor da guarda mais valorizado. Isso aí é um recado que eu mando para o pessoal.
A minha palavra é para eles que podem ter certeza de que todo o meu trabalho dentro dessa secretaria vai ser voltado para atender a população, para apresentar para a população uma guarda melhor, mais equipada e com mais condições de trabalho, e para os servidores da guarda que tenham dignidade e avanço também na sua valorização. Maravilha, César. Muito obrigado mais uma vez. Espero receber você aqui em breve para a gente continuar essa conversa, prestar contas para a sociedade e também trazer um papo sempre muito animado, divertido e instrutivo. César Reis, obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí. Meus amigos, esse foi César Reis, secretário de Ordem Pública de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, terminando por aqui mais uma edição do Câmara Cast. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, cada vez crescendo mais ali no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no X. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.